diminuindo cada vez mais, porque eu teria que dividir isso e dar força a essa mão, que é o pai de todos, né? E aí então as coisas começam a piorar cada vez mais. Muito bem E aí colocado. levanto essa hipótese também de é a Noruega, né? Que eu acho que é aqueles fundos muito poderosos ligados ao petróleo, e lá na Noruega e na Islândia também, parece que, e Finlândia, eles conseguem dar um salário mínimo para cada elemento da população, né? Dentro dessa aplicação muito poderosa de um fundo universal que vem da riqueza do pai, no caso, a riqueza do Estado, podendo estender, então, a mão. Mas são países de população pequena e, hipoteticamente, então, o poder é mais honesto, né? Eu divido o que eu tenho com aquele que precisa. Mas é que esse grupo que está no poder, ele não aceita essa Parece que não possibilidade. aceita isso, né? Não, ele não aceita. Porque tu vê, na Arábia Saudita, esse fundo excepcional chega a mais de US$ 1 trilhão, e lá eles dividem com a população esta aplicação. Pois é, não sei. Eu, Parece, eu, parece que quanto mais rico eu fico, menos capaz de estender a mão fico também, né, Beatriz? Isso, e daí tu fica aumentando a tecnologia para manter os pobres e os perigosos bandidos pobres lá fora. E aí tu usa a mídia para criminalizar qualquer movimento. A pessoa levantou a cabeça para dizer: olha, eu acho que não, esse é bandido. Bandido bom é bandido morto. Não É, que todo bandido seja um bandido social, né? Não é. Tanto é que a gente sabe que os problemas mentais e a própria energia negativa das pessoas. Ontem um deputado se atirou lá contra um painel, uma fotografia, um quadro, e rasgou. Quer dizer, um cara que já é da polícia, já tem uma formação. Depois ele consegue ser deputado federal. Ele passa por um corredor, vê um desenho e ele vai ali e rasga o desenho. Quem é essa pessoa? é um deputado que fez É um isso? deputado, ele é da Polícia Militar do Rio de São Paulo, uma das polícias mais violentas do Brasil, e os índices de mortos negros é o maior índice, né, de mortos negros. E ele viu aquele painel feito pelo Latuf, foi lá e arrancou da parede. Quer dizer, quem é essa pessoa? Ele não deixa de ser um palhaço, né? Que está É, defendendo a morte. desse ponto ele fica como se fosse o Coringa agredindo a tudo e a todos, né? Eu defendo Exatamente. a morte, a agressão, a violência, porque num mundo como esse que, na minha visão, me agride, eu devo agredi-lo, né? Essa resposta que uma pessoa que consegue entrar numa polícia, fazer diversos cursos, depois se apresenta para ser deputado, é votado, essa pessoa tinha que ter equilíbrio, né? É o que se espera. Pois é, Ele, esse nível de equilíbrio deveria vir exatamente desse poder adquirido, né? Agora, essa explicação aí não tem assim muito clara de por que essa agressão. a agressão dele é que ele acha que negro tem que ser morto porque o número maior de traficantes é composto por negros, segundo ele. Então ele acha que está certo matar um número absurdo de negros por ano, porque segundo ele o maior número é de negros. Então está tudo certinho. Mas o que E, me leva, o que me assusta, doutor Maia, é assim, ó, se esse cara tem essa falta de controle, de equilíbrio, num corredor do Congresso Nacional, imagine esse cara num beco escuro.
Ah, sim, aí entra aquilo que a gente já falou, esse prazer da tortura, da morte, de dominação, né? E numa população, e também uma coisa absolutamente falhada, né? Que a população do Brasil é 60% de origem negra, né? É mais da metade da população tem origem nos escravos vindos para cá, né? Então E a isso tende a aumentar, maioria, inclusive. e a maioria ganha muito menos do que um branco. Muito menos, porque de certa forma tem ainda aquele resquício do tempo da escravatura, né? Exato. Deveríamos voltar para lá, nesse nível que esse cara funciona, né? Então ele fica desse jeito agressivo, querendo destruir, através de um preconceito racista, as posições ocupadas pelos negros, né? Enfim, nós temos aqui uma fala da Lúcia Santos. Vamos ouvi-la? Vamos. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Bom, hoje eu estou assim me sentindo muito, muito, muito bem, doutor Maia. Muito obrigada pela grande palestra ontem, maravilhosa. Teve uma hora que eu me emocionei com uma fala do seu colega, que eu não lembro o nome, o primeiro lá, bem do costado da janela. Coronel. Eu me emocionei muito, que eu pedi até para sair, a Daniela, que segurou a minha barra. Porque ele falou uma coisa sobre o filme que me levou lá na minha infância. E é uma coisa que eu ainda vi que eu não estou pronta ainda. Eu ainda não estou pronta. Então eu adorei, me apaixonei por ontem. Eu cheguei em casa assim, como diz a Beatriz, com a energia da Beatriz e do Lula e o tesão dele também. De tão energizada que eu estava, eu não conseguia dormir. E hoje eu me levantei com a mesma energia. Maravilhoso, parabéns, doutor Maia. Muitíssimo obrigada. Hoje não tenho perguntas para lhe fazer. Só lhe dizer que o senhor é a cereja do bolo. Bom dia. Tá aí, Obrigado, né? Lúcia. Hoje a Lúcia nem vai aquele sol da praça. E nunca esqueça que a cereja é vermelha. É verdade, a cereja é vermelha. Aqui a Margarete diz privatizar a energia elétrica e taxar a energia solar também. Eles estão trabalhando para isso. Você compra aquele material... E essa opção aí, até eu vi esses dias de colocar placas solares em cima da casa, tem uma propaganda na televisão que diz que tu chega a economizar 95% de energia. Mas, ao mesmo tempo, está se vendo que aquela facilidade que existia está sendo meio bloqueada, porque se há uma privatização, não há interesse que eu tenha a minha energia particular, né? Pois é. Não, e eles agora vão taxar. Pois é, estão criando problemas que antes, com a abertura, porque hoje no Brasil parece que são já 600 mil unidades particulares de energia solar e com tendência a aumentar. Essas empresas estão aumentando seus faturamentos e vendendo cada vez mais esses equipamentos. E agora parece que o caminho para receber a licitação ou a permissão está cada vez mais complicado burocraticamente. Por quê? Porque hoje, inclusive, eu vi um comentarista da Globo News falando sobre o Netanyahu lá no Israel. Netanyahu perdeu, né? Tem um outro cara que está tentando formar o governo, mas não conseguiu. E eles começaram, porque o Netanyahu ainda está no poder, eles começaram a... Ele começou a atirar bombas ontem, mísseis, contra a Síria, dizendo que estamos, né, que está todo mundo numa situação muito grave e que eles estão para ser atacados e tal. E esse comentarista da Globo News, ele disse, Netanyahu está usando para se recolocar politicamente
o medo do que o povo de Israel tem. Há 10 anos ele usa essa técnica, a técnica do medo. Então ele cria os problemas, né, para a população se apavorar, e ele diz: eu sou aquele que cuida de vocês. Vocês têm que confiar em mim, porque... E aí as pessoas com esse medo, segundo o cara, esse comentarista da Globo News, as pessoas fazem assim, fazem que não veem a corrupção do Netanyahu. E ele foi já indiciado por corrupção, né? Exatamente, mas aí o povo faz de conta que não vê, por quê? Porque ele passa essa ideia de pai. E tu vê que com essa morte, que eu não sei bem como é que começou, daquele líder do Hamas, ele provocou uma chuva de 1.600 foguetes em Israel. Então, o crescimento do medo é exponencial, né? É geométrico. Sim. Até eu vi que os Estados Unidos agora concordou que os assentamentos israelenses pudessem aumentar na parte que não é de Israel, né? E isso gera o quê? Mais medo, mais ódio, mais poder, provavelmente, para ele, no sentido de continuar governando, né? Isso, e ele está há 10 anos, e tu vê que a mídia não chama ele de ditador, que quer se manter no poder. Ninguém fala. Não, é salvador dos judeus. É salvador, exatamente. Não é, ele é uma pessoa do bem, entende? Agora, se tem alguém ali, o Evo Morales, fizer isso, é ditador, é assassino, mas o Netanyahu pode fazer. E tu sabe que tem uma minissérie com 8 episódios, que o nome é Tilda, e que mostra bem isso que tu falou de uma forma assim claríssima. O serviço secreto israelense e o serviço secreto palestino ali. E embaixo do serviço secreto palestino, embaixo do serviço secreto israelense, tem o serviço secreto tipo Darknet, em que as tramas são absolutamente mortais, terríveis, e bem isso que tu está falando. Eu não sei se tu ouviu falar nessa minissérie. Não Tilda é o nome. Oi? Tilda. Tilda com T. E mostra bem isso que tu disse, mas assim, na linha da Net Dark, né? Quer dizer, o que acontece por baixo dos panos entre os dois serviços, que ao mesmo tempo, é uma coisa interessante, eles se relacionam e se rebentam, e o tempo todo parece assim, duas pessoas que se dão, mas estão sempre brigando ao mesmo tempo. Que é uma coisa para manter um status quo da dominação mundial mesmo. Exatamente, é o que aparece por baixo e por cima. Isso, e aí, porque hoje eu estava comentando aqui, né, mais cedo, você acha que as mães israelenses e as mães palestinas, que querem mandar os filhos para a escola, que querem ver os filhos casando numa cerimônia bonita, elas estão interessadas em brigar? O povão mesmo está interessado? Não. Uma vez eu conversei com palestinos e árabes e israelenses numa mesa, assim, numa entrevista aqui em Porto Alegre. Eles se dão super bem aqui. Eles não entendem, mas é óbvio que existem os interesses que são econômicos, de dominação absurda, e eles não querem saber se vai morrer 100 mil, 50 mil, 200 mil, eles não querem saber. Eles querem manter o status daquele pequeno número, e daí eles manipulam e vão mexendo a direita e a esquerda, tipo assim, né? Aí quando surge alguém que faz um governo aonde se interessa, que é o caso do Evo Morales, que a Bolívia sempre foi uma merreca na América do Sul, mas nos últimos 10 anos a Bolívia vem crescendo, distribuindo renda, aumentando a questão social em benefício dos índios, do povo, e isso não interessa. Então tem que mostrar ele como... O grande erro do Evo foi ter
querido ficar no 4º mandato? Não, porque estou falando aqui do Netanyahu, que está lá desde quando? Quantos mandatos